novamente juntos. O programa Vida Além da Vida tem o patrocínio da Livraria Cultura Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana, 233. Hoje é uma alegria imensa ter conosco Heloísa Pires, psicopedagoga, jornalista, escritora e filha de Herculano Pires, não é, Heloísa? É, o mais gostoso. E de maior responsabilidade. Heloísa, quais são os parâmetros para analisar um bom livro ou um mau livro? Muito boa pergunta. Quando você fala no bom livro ou mau livro, nós sabemos que você fala livro em geral. Nós não podemos fechar. Claro. Aqui é livro espírita, aqui é literatura. Embora o espiritismo traga conceitos preciosos, a alma do livro tem que ser a mesma. É o livro. O livro estimular ao bem, iluminar o indivíduo, estimular a bons pensamentos, trazer um desenvolvimento ético, a compreensão, hoje está muito em moda, a cidadania, ou seja, fazer com que o indivíduo cresça e se torne útil à sociedade, a ele mesmo, ao país. Se o livro não faz isso, é gastar papel. O papel está caro, não podemos desperdiçar, temos que procurar produzir bons livros. Agora, pode-se analisar um livro pela quantidade que é vendido? De forma alguma. Infelizmente, nós verificamos, analisando o nosso mundo, que uma grande maioria não pensa. Então, necessariamente, um livro terceira, quarta, quinta, sexta edição não quer dizer que seja um bom livro. É o que o povo gosta. E o povo gosta de programas terríveis de televisão. O povo gosta de políticos muito necessitados. É necessário educar o povo para que ele possa acertar mais. Os bons livros educam o povo. A China, quando fez a Revolução Comunista, que fracassou, agora eles estão voltando para trás, mas ela proibiu a leitura. Por quê? Perseguia os professores, porque um bom livro modifica cabeças, forma um indivíduo crítico, um indivíduo atuante, um indivíduo corajoso. Não é o livro que vende mais, é o livro que produz indivíduos melhores. Agora, um livro vende de acordo com o parâmetro da sociedade, mais aculturada, menos aculturada, da parte como ela vive, do leitor. Ele é naturalmente analisado por esse prisma? Claro, ele reflete uma face do pensamento de uma sociedade. Eu diria que ele reflete até os arquétipos coletivos, como diria Jung, as marcas de uma sociedade. Por exemplo, há uma paixão ainda pela magia, por palavras mágicas, rituais. Os livros de Paulo Coelho fazem um sucesso danado. E você espreme, não sai nada. Mas por quê? Porque traz magia, é o indivíduo do horizonte primitivo que pelo pensamento agia sobre as plantas e agia mesmo, mas confundia com superstições, com erros, com desejos não cumpridos. Ainda hoje, no século XXI, livros e filmes que cuidam dessa parte fazem sucesso. Os Anjos, tem um escritor especialista em anjos, dá um ibope danado. E na televisão, fantasminhas. A humanidade, tanto aqui como na Inglaterra, nos Estados Unidos, adora fantasma. Adora fenômenos paranormais, fenômenos mediúnicos. Se de um lado temem, de outro lado procuram. E livros e filmes que tratam disso fazem sucesso. Mas geralmente esses que têm maior sucesso não são espíritas. São pessoas que aproveitam-se do espiritismo, para eles muito na moda, para vender livros. Agora, qual é a responsabilidade do escritor espírita ou do médium espírita com essa influência negativa? Porque muito será pedido a quem muito foi dado. O espírita tem a obrigação de saber a importância do que ele escreve, do que ele pensa, de como ele age. E às vezes, por vaidade,
às vezes por não estudar, muitas vezes por não comparecer a uma casa espírita que o auxilie, ele entra por descaminhos vários e se utiliza da doutrina espírita como uma profissão, o que não é. O espírita sabe, dai de graça o que de graça recebeste. Ele tem que ter a profissão, o ganha-pão dele e trabalhar na doutrina espírita para ajudar, para dar sua contribuição para um mundo melhor. Mas hoje é muito comum, quando você diz isto, esta infiltração, que você não sabe quando é escritor, médium ou não espírita, ou contra o espiritismo mesmo, porque há uma mescla de influências dentro do livro religioso. É verdade. Alguns indivíduos, até existem algumas editoras que não são espíritas, mas que fingem que são, porque o espírita lê muito, você mesmo fala sempre, o espírita lê muito, então eles vendem mais livros numa hora em que o livro enfrenta alguma dificuldade pelas dificuldades econômicas do país. Como o espírita lê, a editora se finge espírita e publica tudo, verdadeiras confusões. Existe até médiuns que vinham numa linha correta dentro dos princípios espíritas e que de repente pela vaidade se perdem. E apresentam coisas malucas. Autoajuda, né? Olha, autoajuda tem demais. E além de autoajuda, absurdos doutrinários. E a massa espírita aplaude. Então, censura não, mas deveria haver uma crítica. Um grupo para realizar uma crítica dos livros, como existe dos livros não espíritas. A literatura normal tem críticas. Tem. A literatura espírita precisava de um grupo, porque um só pode errar. Um grupo que realizasse essa tarefa de verificar se está dentro do referencial da doutrina espírita, ou se está caindo na magia, na imaginação fértil, em erros vários. Herculano era aquele que nós contávamos, né? José Herculano Pires era aquele que, ao sair um livro, o próprio escritor temia a opinião dele. Era sozinho. Mas você lembrou bem, podiam ser várias pessoas com discernimento para que houvesse, como há na própria canonização no Vaticano, sempre o advogado do diabo. Não é? Perfeito, precisaria. Precisaria. Até um elemento não espírita, que conhecesse a literatura espírita, mas que não fosse, para não aceitar tudo. Mas neutro, um grupo que analisasse e falasse, olha, isso quem quiser vende, mas decididamente não está dentro do referencial de Kardec. E o pior é que o espírita aceita tudo. Tudo. Se disser então que veio de espírito, Pronto. Eles se esquecem que Kardec lembra que nenhum espírito comunicante é suficientemente sábio, a não ser aqueles que demonstram através da linguagem a própria sabedoria.